Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O tema da semana é álcool e suas drogas. Dando continuidade no programa anterior, novamente aqui com o médico da família da comunidade, Dr. Carlos. Boa tarde, Rodolfo. Mais uma vez é uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar de um tema tão relevante. Estamos dando continuidade ao programa anterior, porque a gente não conseguiu passar à população todas as informações que a gente queria e agora a gente vai tentar complementar o programa com algumas falas e alguns vídeos. Não é isso, doutor? É isso mesmo, Rodolfo. Então, de início, a gente vai passar um vídeo para vocês e após esse vídeo a gente vai dar continuidade na nossa fala aqui. Hoje a Cecília tá um pouco triste, meio borocochô. É que ela combinou de passar o dia com sua melhor amiga, mas nada da Laura aparecer. O que acontece é que a Laura acabou se envolvendo com drogas e agora está passando por um monte de confusões. É super difícil sair dessa roubada. Ela se afastou dos amigos, atrasou as matérias na escola, parou de comer direito e está super fraca. Nossa, tanta coisa. Gente, não é à toa que a gente usa a palavra droga para se referir a coisas ruins. Drogas são uma droga mesmo. Estamos falando de todas aquelas substâncias que modificam as funções normais do nosso corpo. A maioria é produzida a partir de plantas, mas existem outras produzidas em laboratório também. Desde que o mundo é mundo, algumas dessas substâncias, naturais ou químicas, são usadas pelo homem. Às vezes para alguns rituais, em outras situações para tratamentos médicos ou pesquisas científicas. Mas com o passar dos anos, os homens foram modificando os objetivos e passaram a usar essas substâncias de formas prejudiciais à saúde. São vários os motivos que levam ao uso de drogas: busca pelo prazer, fuga da realidade, transgressão das regras, valores e costumes e a necessidade de sair de si mesmo. Tem também as pessoas que usam drogas para facilitar o convívio em certos grupos sociais. E é aí que o bicho pega. Costumamos separá-las em dois grupos. O primeiro, que chamamos de lícitas, inclui aquelas substâncias que podem ser utilizadas e adquiridas por maiores de idade sem restrições de lei. É o caso do cigarro e das bebidas alcoólicas, por exemplo. Depois, temos as drogas ilícitas, o grupo onde estão aquelas cuja compra e venda é proibida por lei e o consumo é uma infração. Estão aí a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack e a heroína. Todas, mas todas mesmo, fazem muito mal pra gente. Até o álcool, que pode parecer uma coisa super tranquila, quando consumido em excesso gera danos irreparáveis em quem usa e também nas pessoas que estão por perto. Vocês sabiam, por exemplo, que grande parte dos atos de violência doméstica e acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas? Esse assunto é muito sério, pessoal. As drogas causam dependência química e psicológica. Isso significa que os usuários acabam se tornando viciados e para abandoná-las é muito difícil. O processo sempre envolve sofrimento, conflitos familiares e sociais, agressividade, violência, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde e até mesmo risco de morte. Vejam o cigarro, por exemplo. Vocês sabem quantas doenças estão relacionadas diretamente com o seu uso? É que são milhares de substâncias tóxicas que vão direto para o pulmão, né? Isso sem falar no mau hálito, nos dentes amarelos, na falta de ar. Simplesmente nada de bom. E as drogas ilícitas, que podem ser ainda mais pesadas? Elas trazem dor e sofrimento, tanto para o usuário quanto para os familiares e amigos. O seu uso frequentemente se relaciona com depressão, ansiedade, crises de pânico, além de uma série de doenças que podem ser gravíssimas. E se a gente sabe disso, para que se aproximar dessas substâncias, não é mesmo? Claro que a gente fica curioso, mas é nessas horas que precisamos colocar a cabeça no lugar. Se a sensação imediata pode até ser agradável, as consequências são muito, muito sérias. Tão sérias que este é um dos grandes problemas do nosso país. Vale a pena colocar a nossa vida em jogo? Claro que não, gente. Curiosidade a gente mata com informação, e não correndo riscos, né? É por isso que sempre que tiver alguma dúvida sobre o assunto, o melhor é perguntar. E é dever do nosso governo, nossas famílias e de toda a sociedade garantir o acesso às ações de prevenção ao uso de drogas. O esporte, o lazer e a cultura são atividades que contribuem para o desenvolvimento humano saudável e livre de drogas. Sem falar que são super divertidas, né? Os nossos pais, professores e os profissionais de saúde têm muitas informações sobre o assunto e podem e devem compartilhar conosco. O melhor jeito de ficar longe das drogas é conhecendo os riscos que elas implicam. E o melhor jeito de levar a vida é bem longe delas. Doutor, em cima desse vídeo, o que a gente pode falar para essa população? Esse vídeo, Rodolfo, ele é muito interessante porque ele chama atenção para o uso de drogas, né, lícitas e ilícitas. Ele faz uma conceituação das diferenças, né, que existem entre alguns tipos de droga, os efeitos e os danos, os malefícios que pode causar. Então, a gente tem que entender, Rodolfo, que o uso de substâncias
A dependência de substâncias ela é causada pela ação direta do uso de substâncias de abuso, né, de drogas de abuso, prolongada no cérebro, né, o uso dessa substância prolongado, o efeito disso no cérebro. Isso também é influenciado, Rodolfo, por fatores ambientais, sociais, culturais e fatores educacionais também, fatores comportamentais e genéticos, né? Então é uma questão complexa, não dá para a gente resumir isso a uma causa só. Quando a gente fala a questão do uso de droga por adolescente e criança, o que você pode alertar aos pais e essas crianças e adolescentes que estão nos assistindo? Justamente, Rodolfo, a questão da adolescência ela é muito pertinente porque é nessa fase do ciclo de vida em que as pessoas elas vão fazer geralmente a primeira experimentação e o comportamento de grupo, os característicos dessa fase, das pessoas dessa fase, leva também a uma permissividade um pouco maior. Muitas das vezes, Rodolfo, a falta de comunicação em casa, a questão da curiosidade, o fato da pessoa ela não ser nem criança nem adulta, começar a experimentar, a querer se autoafirmar socialmente, se autoafirmar dentro de um determinado grupo, isso pode levar esse adolescente, né, a experimentar aquela droga. Agora, se ela vai utilizar essa droga de forma contínua e sistemática, aí vai depender também de outros fatores. Mas, de qualquer forma, o que é preciso entender? Adolescentes, converse com seus filhos, com seus adolescentes, sobre álcool, sexo, outras drogas, informando os riscos, né? Mantendo um canal aberto de comunicação, inclusive para as tristezas, angústias dessas pessoas. A gente sabe, Rodolfo, que algumas drogas utilizadas desde a adolescência, elas podem levar a alterações cerebrais que vão ter repercussão na vida do indivíduo. Então, assim, sabe-se que o uso de determinados tipos de droga pode levar a alterações de memória, alterações do aprendizado, déficit de atenção, inclusive na vida adulta, e predispor a problemas psiquiátricos graves como a esquizofrenia, por exemplo. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta ao segundo bloco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com um bate-papo com o doutor. Doutor, o que leva as pessoas a procurar o uso da droga? Rodolfo, essa que é a pergunta que deve ser feita, porque geralmente a gente entende que as drogas ou o álcool como substâncias autômatas que têm capazes de por si só serem um mal em si. Não. A pergunta que deve ser feita é isso: por que se usa drogas? Por que as pessoas usam drogas dessa ou daquela maneira? Por que a pessoa ela precisa de usar aquela droga para poder, de repente, eliminar alguma angústia, alguma tristeza, ou busca por alguns efeitos secundários, efeitos que podem dar uma sensação de bem-estar? Qual contexto que a pessoa usa esse droga, algum ambiente, os amigos? Então, isso que são as perguntas que merecem ser feitas. A gente vive numa sociedade, Rodolfo, muito marcada pelo individualismo, pelas questões também econômicas, e a gente vive num contexto também de crises econômicas cíclicas, onde as pessoas também ficam deprimidas, por uma questão também da questão familiar, dificuldades familiares, impostas também pela questão da rotina do trabalho, excesso de trabalho, enfim. Então, Rodolfo, a gente tem que entender o uso de drogas nesse contexto mundial que a gente vive. As pessoas muitas vezes utilizam-nas de forma a querer sair, escapar um pouco da realidade. Então, a gente tem que entender que as drogas, elas agem no nosso cérebro, em determinadas regiões do nosso cérebro, liberando substâncias que podem dar bem-estar, aliviar sofrimento. Por exemplo, a gente sabe que o uso de drogas como o crack é muito comum em crianças abandonadas, crianças que vivem em situação de rua. Isso se deu principalmente a partir da década de 80 e 90, onde, diante de uma crise econômica, desemprego, muitas crianças viviam nessa situação. E o que a droga, o crack faz? Alivia a sensação de frio, alivia a sensação de fome, cria alucinações que dão bem-estar, faz o corpo produzir mais calor, então aliviando essas sensações de sofrimento. Então a gente tem que fazer algumas mudanças no seu contexto para a gente ter uma melhor adesão, no tratamento dessas patologias. Doutor, as pessoas sabe que ela procura aliviar algumas angústias, mas a gente pode procurar, resolver de outras formas,
como você falou sobre o mecanismo, né, que a gente acaba liberando, que essa sensação de bem-estar do cérebro, a gente acaba procurando, tipo assim, a atividade física, ela pode estar fazendo essa troca, né, liberando outra, atingindo o mesmo mecanismo e liberando a mesma sensação. E lembrando vocês, telespectador, que tudo tem um preço, né? Então você planta, você colhe o que você plantou. Então se você for por um caminho, e o futuro talvez vai ser incerto. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta aí no terceiro bloco. Antes disso, a gente vai passar um vídeo para vocês aí.
estamos de volta novamente aqui com o Dr. Carlos. E a gente passou um vídeo que mostra o efeito da droga no organismo. Na verdade, parece uma animação, mas acontece no ser humano. E gostaria que o doutor completasse esse vídeo para a gente aí. Esse vídeo, Rodolfo, é um vídeo instigante, né? Uma animação muito pertinente, porque ela mostra de uma forma bem clara para a gente as fases ali e as formas como o indivíduo pode se envolver com o uso do álcool e outras drogas. Então, primeiro, né, você viu, ele foi andando naquela linha do tempo e aí viu aquilo, não despertou tanto interesse e seguiu. Da segunda vez, às vezes acontece isso, né? O indivíduo tem conhecimento pela televisão, não, eu não quero saber disso. Às vezes vai num contexto ali de amizade, de amigos próximos, que estão, vamos experimentar. Aí faz a primeira experimentação. Aí tem aquele efeito, né? Fuga da realidade, aí volta pela realidade. Nossa, que viagem, né? Como eles costumam falar no dialeto mais jovial. Que viagem que foi, nossa, eu vou buscar essa substância de novo. Nossa, que bacana. E aí você viu que depois ele centrou a vida dele na busca por aquela sensação. Então, a partir daí a gente pode dizer, no início talvez um abuso, né? E ali depois a dependência em si, onde ele centra os processos de vida dele na busca daquela droga e muitas vezes se distanciando da família, com a falsa sensação de que eu tenho controle da minha vida, na hora que eu quiser eu largo, na hora que eu quiser eu consigo, né? Você não manda em mim, enfim, com os vários argumentos de negação própria. E aí a gente vai tendo a dependência em si e com os efeitos a longo prazo para a saúde, sem contar os efeitos secundários na família, no contexto social daquele indivíduo. Então, Rodolfo, até o final, ele deixa uma abertura para a gente, porque a gente não sabe se ele usou aquela droga e ele foi até a morte, né? Que o uso de drogas pode levar à morte também, inclusive os efeitos agudos de alguns tipos de droga pode acontecer isso, ou se ele foi buscar ajuda. E nesse sentido da ajuda, Rodolfo, reforçando para o nosso telespectador, a gente sempre frisa, busque a sua equipe de saúde da família, busque a equipe de saúde da família junto ao núcleo de apoio de saúde da família, que pode conter também uma ajuda psicológica, se for o caso, mas as equipes estão aptas a estar recebendo essas pessoas nas suas unidades para poder auxiliá-las nessa empreitada que muitas vezes não é fácil, às vezes pode necessitar também de uso de alguns fármacos ou de outros encaminhamentos dentro da rede assistencial. E lembrando, Rodolfo, que existe o Centro de Atendimento Psicossocial especializado em álcool e outras drogas, que é o CAPS-AD, que ele fica situado ali no Rodelão, na Praça do Rodelão. Então lá também é um outro local onde a pessoa pode buscar a sua ajuda. Então você que é familiar, você que é usuário, você que tem problemas com isso, busque a nossa ajuda. E as pessoas, doutor, que não utilizam qualquer tipo de droga, né, sendo lícita ou ilícita, elas podem procurar prazeres, né, momentâneos ou outros sentidos para a vida em coisas mais simples. Você pode citar algumas coisas assim para essas pessoas? Uma você já citou, a atividade física, a prática, os esportes coletivos, se alguém tem alguma prática religiosa, se inserir em grupos, né, dentro da sua prática religiosa, ou grupos de xadrez, grupos de leitura, uma boa conversa com um amigo. Se eu estou me sentindo angustiado, triste, eu vou converso com um amigo meu da minha confiança, ou com os meus pais, ou com meus familiares. Enfim, Rodolfo, um passeio ao ar livre, um passeio pelo bosque, o fato de você, só de olhar, Rodolfo, uma paisagem bonita, escutar uma boa música, por exemplo, você já libera substâncias no cérebro como a dopamina, que já dão bem-estar, já dão prazer, isso já te ajuda a relaxar. Existe a meditação, existe respiração, relaxamento. Então, Rodolfo, é importante a gente frisar essas alternativas para as pessoas, como formas alternativas deveriam ser formas principais e não alternativas das pessoas buscar aliviar o sofrimento. A tristeza, gente, na trajetória da vida, ela acontece inevitavelmente. Quem não tem problemas durante a vida, a gente já colocou isso aqui.
né? E aí, Rodolfo, o mais importante é também em relação à questão das drogas, a gente não levar isso para um diálogo simplista, como uma situação simples, uma situação que se resuma apenas na questão do combate unilateral, frontal, armamentista em relação às drogas. Isso não resolve. Vários países tentam fazer isso, não resolve. Então a gente precisa buscar alternativas, as eleições estão aí, né? Vamos ver as propostas dos nossos candidatos em relação à saúde pública, em relação às propostas, em relação à abordagem de pessoas que usam drogas. E lembrar, Rodolfo, que o pior, muitas das vezes, e isso envolve até alguns profissionais de saúde, é o estigma. O estigma é uma marca física ou social que é colocada naquele indivíduo, reduzindo o indivíduo somente àquela marca, eliminando todas as outras características do indivíduo. Assim como também existem os estereótipos em pessoas, em grupos sociais. Por exemplo, qual que é o estereótipo do mineiro, né? O estereótipo da pessoa que vive no Nordeste. Então, assim, a gente, às vezes, no inconsciente nosso, a gente constrói uma ideia de que a pessoa se resume daquela forma, de que o usuário de drogas pertence a esse ou aquele grupo social. E a gente sabe que está em todos os grupos sociais. Isso, Rodolfo, num contexto também onde a gente percebe abordagens, inclusive policiais, diferentes em bairros, por exemplo, de classe média e classe alta, em bairros da periferia. Às vezes a gente acha que a pessoa, o usuário de drogas, se resume àquele estereótipo da pessoa de raça de cor negra, da pessoa pobre, da pessoa marginalizada. Então, isso são pensamentos estigmatizantes, que muitas vezes, quando esse estigma, a pessoa, ela se sente excluída, isso atrapalha o tratamento, ela se fica mais isolada, se sente, vai buscar mais ainda aquela droga onde ela se sentiu acolhida, ou aquele meio onde a pessoa usa aquele tipo de droga. Então, é importante a gente se atentar para isso e buscar ajuda sempre. Então a gente vai fechar esse programa, lembrando que o ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Então a gente precisa sempre de pessoas para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. E como o doutor falou, a gente está aí nos PSF aí aguardando vocês. E o doutor quer dar a última fala aí rapidinho então, doutor. E aí, Rodolfo, a gente sempre lembra disso. No fundo, tudo depende da nossa escolha. Então fica assim, até o próximo. Grande abraço.